Val, quantas horas tem o seu dia? Como é que você vai para a academia, trabalha 9 horas, lê, medita? Me explica qual é o segredo para ter um dia produtivo. Pois bem, será que eu realmente tenho um segredo ou será que eu aprendi a gerenciar muito bem o meu tempo para ter um dia produtivo? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a minha rotina, a minha jornada de crescimento, de saúde, tudo que eu faço para ter um dia cada vez mais produtivo e ter resultados acima da média. Vem comigo que esse vídeo é para você. Meu nome é Valdene de Andrade, criador do canal Protagonismo Aborto. Se você é novo aqui, fica à vontade, se inscreve, aciona o sininho, compartilha com os amigos. A gente tem uma meta, 1000 inscritos ainda esse ano, então conto com você. Pois bem, algumas pessoas sempre me questionam como é que eu consigo ter uma rotina com tantas atividades, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e até ter resultados positivos ao longo da minha caminhada. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente para compartilhar com você que não existe nenhum segredo. Eu só aprendi a gerenciar muito bem o meu tempo. Claro que esse aprendizado leva em contexto a minha realidade e ela vem mudando com o passar do tempo. Até 10 meses atrás eu morava no Brasil, então eu tinha uma rotina de estudo, eu tinha uma rotina de trabalho, de dedicação diferente da que eu tenho aqui. Aqui em Portugal eu tive que me adaptar novamente, tanto ao fuso horário, como também como é que funciona a mecânica do dia, que hora que eu tenho que acordar, que hora que eu tenho que trabalhar. Afinal, eu também mudei de empresa e aí o contexto profissional reflete muito na minha vida pessoal e aí eu precisei adaptar tudo para que tudo funcionasse como eu quero que funcione. Então, eu percebi também que eu sou uma pessoa que funciona muito bem, com rotina bem estipulada, com hora para acordar, hora para estudar, hora para dormir. Eu percebi que eu consigo ter um dia produtivo quando eu começo muito bem as minhas atividades e eu cumpro com aquilo que eu planejei, com aquilo que eu disse que ia fazer. É como se meu cérebro fosse me dando estímulos à medida que eu fosse conquistando ou realizando cada atividade que eu me propus a fazer no dia anterior. Então, eu vou compartilhar com você aqui como é dividido o meu dia. Eu divido em 3 etapas: pela manhã, tarde e noite. Pela manhã, eu tenho uma rotina de iniciação, aquela rotina que vai me dar energia para trabalhar ao longo do dia, para produzir, para ter bons resultados. Então eu acordo por volta das 5h30 da manhã, 6 horas, e aí eu já tenho ali 20 minutinhos de meditação. Essa meditação ela é guiada, então eu coloco lá um audiobookzinho no Spotify e fico escutando, ou seja, eu vou sendo guiada ali através da meditação, seja para respirar fundo, para ter bons pensamentos e para até trabalhar esse momento, que é um momento que você precisa estar mais atento ao seu corpo do que aos seus pensamentos. Como é que você controla os seus pensamentos para melhorar assuntos relacionados à ansiedade. Às vezes você está sem saber o que fazer durante o dia e aí fica aquele conflito da mente, muitos pensamentos, a maior turbulência. Então é 20 minutinhos de meditação que eu fico ali só tentando manter a atenção na minha respiração, na forma como eu estou me sentindo no meu corpo. Terminou os 20 minutinhos de meditação, eu já começo 10 minutos de silêncio absoluto. E aí é 10 minutos cronometrados. Tudo eu faço cronometrado. É 20 minutinhos para meditação, 10 minutinhos para o silêncio absoluto. E aí eu tenho essa jornada logo que eu começo o dia. Isso tem me ajudado bastante. Eu tenho percebido que eu tenho me sentido menos ansiosa, eu tenho tido melhores reflexões acerca dos objetivos que eu tenho que fazer, das respostas que eu tenho que dar, das decisões que eu tenho que tomar. E aí terminei esses 10 minutinhos de silêncio absoluto, eu já pego meus livros. Eu estou lendo 2 livros no momento e aí eu tenho 1 hora de leitura que é quebrada em 2 blocos. Um bloquinho de 30 minutos, outro bloquinho de 30 minutos. Eu geralmente seleciono 2 livros totalmente diferentes. Um livro é voltado para algum desenvolvimento pessoal, algo que eu preciso me desenvolver como pessoa. E claro, quando você se desenvolve como pessoa, tudo isso reflete na sua vida como um todo. Então eu estou lendo 30 minutinhos do livro Os Princípios, de Ray Dalio, e depois eu leio mais 30 minutinhos de um livro em inglês. Esse é um dos compromissos que eu tenho.
É 1 hora de leitura, 30 minutinhos para cada livro, e um dos livros tem que ser em inglês. Inglês porque eu estou fortalecendo minhas skills em relação ao idioma, e aí você precisa estar em contato com o novo idioma que você quer aprender. E a leitura é um dos excelentes momentos, uns excelentes meios para você fortalecer o vocabulário, fortalecer a escrita, fortalecer o entendimento de contextos que não necessariamente estão no seu dia a dia. E aí eu tenho esses 30 minutinhos de leitura de um livro em inglês que eu estou lendo, The Lean Startup. E aí, mais uma vez, é uma jornada ali que eu sempre tento estar presente. Se eu tenho que ler 1 hora, eu estou ali lendo 1 hora. Essa leitura, ela é uma leitura muito pautada no aprendizado. Então, eu sempre estou com um caderninho, estou sempre anotando, estou sempre marcando o livro. Todos os meus livros, eles têm sempre ali alguma coisa que eu estou aprendendo, eu já vou anotando, já vou destacando no livro. Porque a leitura, para mim, ela tem que ser uma leitura muito ativa. Então, eu tento aprender e tento utilizar algum daqueles ensinamentos ao longo do dia, seja no meu trabalho, seja conversando com um amigo, ou seja também explicando para outras pessoas o que eu estou lendo. Porque quando você tenta explicar, você absorve ainda mais o que você está lendo. Então, a leitura é muito ativa. Eu estou sempre anotando, estou sempre prestando atenção, estou sempre 100% presente. Terminada a leitura, eu vou para o café da manhã. Eu também reservo um tempo, pelo menos 40 minutinhos, 30 minutinhos, de um momento que eu posso estar em paz, né? Fazendo minha comida, escutando um podcast. Eu sempre coloco algo relacionado a finanças para eu poder ir absorvendo, até entender como é que está o mercado, o que as pessoas estão falando, o dólar subiu, baixou, enfim. Eu aproveito para, enquanto eu estou fazendo minha comida, também estar aprendendo e absorvendo um pouquinho de conteúdo relacionado a finanças, que é um assunto que eu sou apaixonada. Faço minha comida, sento, tomo meu cafezinho, preste atenção no podcast, estou sozinha, né? Geralmente essa é uma rotina muito que eu faço sozinha, então é um momento para também estar comigo mesma, estar percebendo como vai ser as coisas, como vai ser meu dia. É uma rotina mesmo de iniciação, é uma rotina que tem me feito muito bem. E quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer o que quer que seja, eu estou muito mais concentrada, eu estou muito mais atenta e até feliz, porque eu comecei muito bem o meu dia. Eu tive aquela primeira etapa vencida. Meditei, tive meu momento de silêncio, li, tomei o meu cafezinho. Agora sim, agora eu posso me preparar para a segunda etapa do meu dia. Eu começo a trabalhar por volta das 9 horas da manhã e vou até as 7 da noite. Minha jornada de trabalho é um pouco diferente. Eu trabalho 1 hora a mais de segunda a quinta, justamente para ter alguns dias a mais de compensação, dia de folga. Eu acabo ganhando 12 dias a mais e aí tem umas datas pré-estabelecidas onde eu posso gozar esses dias de férias, por assim dizer. E aí eu acabo trabalhando um pouco mais durante a semana, mas só de segunda a quinta. Por isso que eu começo 9 horas da manhã e vou até 7 horas da noite. Claro, tem a pausa para o almoço. E aí, durante a manhã, para começar o meu dia de trabalho, eu geralmente já tenho ali listado quais são as principais atividades que eu tenho que fazer no dia. Isso geralmente eu faço no dia anterior, porque eu já deixo tudo meio que preparado, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu costumo usar agenda, eu costumo usar um calendáriozinho bem organizado com as atividades que eu tenho que fazer, o que eu tenho que priorizar naquele dia. Isso me ajuda muito a ter produtividade. Uma das coisas que tem me ajudado muito é justamente o planner, que é como se fosse um planejamentozinho, um estilo de calendário ou agenda, por assim dizer, que você pode organizar todas as atividades. E aí eu tenho dia após dia o que eu preciso fazer, o que eu preciso priorizar, o que eu vou fazer pela manhã, o que eu vou fazer pela tarde, o que eu vou fazer pela noite. E tudo isso vai me ajudando a criar essa rotina de produtividade. Eu sei o que eu tenho que fazer, vou lá e faço. Uma das coisas que eu prefiro fazer também é eu deixo as atividades mais difíceis para o início do meu dia. E as atividades mais fáceis, aquelas que eu mais gosto de fazer, mais para o finalzinho do dia. Porque no início do dia você está com energia, você está renovado, a cabeça está tranquila ali, é muito mais fácil você desempenhar uma atividade que seja mais cansativa, que seja mais extensa, ou que vai exigir um pouco mais de concentração do seu cérebro pela manhã, porque você está descansado. E aí eu começo meu dia assim, eu começo
com as atividades que são mais difíceis, que exigem um pouco mais de esforço, e aí vou trabalhando e vou matando, vou finalizando cada atividade dessa até completar as minhas 9 horas de jornada de trabalho. É importante também, pelo menos funciona comigo, esse lance de selecionar algumas atividades principais. Geralmente eu seleciono 3 atividades principais. Essas atividades já estão relacionadas com o meu planejamento, seja de curto, médio e longo prazo, e são coisas que vão me dar resultados no futuro que sejam extremamente positivos. E porque isso também acaba me motivando a me dedicar àquela atividade. Quando você sabe o que você vai ganhar ao fazer aquela atividade, você fica muito mais concentrado, fica muito mais disposto ou disposta a realizar seja o que for. Então é assim que eu funciono, é assim que eu tenho trabalhado. Então eu já tenho minhas atividades bem certinhas que eu preciso fazer, o meu planner está sempre à mesa, está sempre do meu lado, então sempre que eu tenho uma dúvida no que eu vou fazer, eu olho para o planner. Quando você não tem um planejamento de atividades, você acaba usando muito mal o seu tempo, você acaba procrastinando, porque você não sabe o que tem que fazer, e aí você vai para o Facebook, vai para o Instagram, fica lendo notícias, fica no celular e fica perdendo o seu tempo. Eu acho que aqui que está o segredo para que eu consiga ter um dia tão produtivo. Eu uso muito bem o meu planejamento, eu sei muito bem as atividades que eu vou fazer ao longo do dia e eu só sigo o planejamento. Uma vez que você faz, uma vez que você planejou como vai ser o seu dia, você garante que tudo vai sair como você desejou. Claro que às vezes tem que adaptar, às vezes tem que mudar um pouquinho a jornada, a estratégia, mas isso aí você vai fazendo à medida que vai sendo preciso. Mas planejou, executou. Isso tem me dado muita margem de segurança para conquistar o que eu desejo e margem de segurança para lutar pelo que eu quero. E também tem me dado uma visão, uma imagem do caminho que eu estou percorrendo para conseguir conquistar tudo que eu desejo. E aí chega aquela hora do almoço, hora de dar uma pausa para comer, para conversar, para descansar. Eu geralmente, após o almoço, eu tenho algo chamado que é o Power Nap. O que é aquela pausa para descansar? É 20 minutinhos, onde eu também coloco o cronômetro, eu coloco 20 minutinhos para dormir. Então eu deito, tento relaxar e acabo sonhando. Eu até sonho. É só 20 minutinhos, parece que é pouco, mas quando você está cansado, quando você precisa descansar, aqueles 20 minutinhos parecem 1 hora. Tem vezes que eu até sonho e chega a ser engraçado, porque como é um período curto, quando eu acordo, eu lembro que eu estava sonhando e assim, é muito bacana também. Depois do Power Nap, eu já tomo um cafezinho, justamente para dar aquela energizada e até para começar a outra jornada de trabalho, que é o período da tarde. Então, descansar 20 minutinhos, eu gosto de dormir. Tem gente que prefere caminhar, tem gente que prefere sair para pegar um solzinho, faça como preferir. Mas essa jornada de quebrar o seu dia produtivo, para descansar um pouquinho, para relaxar o seu cérebro é muito importante. E para mim, 20 minutinhos de cochilo é mais que suficiente. Acabou o cochilo, acabou a hora boa, acabou a hora do almoço, volto para o trabalho, continuo seguindo meu planejamento, vejo qual foi a atividade que eu já fiz, o que precisa fazer, se tem algum detalhe que precisa ser ajustado, enfim. Vou trabalhando aí até as 7 da noite, encerrou o expediente de trabalho, troco de roupa, vou para a academia. A rotina de saúde. Tem algo que você não pode negociar, é a sua saúde. Você pode ter dinheiro, você pode ter um bom trabalho, mas se você não tiver saúde, você não tem mais nada. Nada pode ser feito sem que você esteja em boas condições, tanto físicas como mentais. E quando você cuida do seu corpo, quando você vai para a academia, faz atividade física, acaba que tudo tende a melhorar. E comigo, aquela 1 horinha é sagrada. Ir para a academia, me exercitar, relaxar, até para que eu volte para casa e continue a minha rotina. Afinal, o dia não terminou, colega. Ainda tem coisa para fazer, eu ainda preciso produzir. E agora, melhor ainda, eu vou produzir e vou me dedicar às coisas que eu gosto, às coisas que eu prefiro fazer um pouco fora ali da minha hora, jornada de trabalho propriamente dita. Volto à academia, endorfinada, tomo um banhozinho, relaxo, janto, converso com meu esposo e aí eu tenho mais 1 horinha para encerrar aquele dia que eu aproveito para estudar, eu aproveito para produzir conteúdo, eu aproveito para sintetizar
refletir para ver como é que foi aquele dia, se eu preciso já planejar o dia seguinte, o que eu preciso fazer, o que ficou de demanda que eu não consegui acabar. E aí eu consigo, nessa horinha, que às vezes é 1h30, 2 horas, eu consigo estudar, consigo encerrar o meu dia e planejar o próximo dia. Assim tem sido a minha rotina, assim tem sido a forma que eu tenho trabalhado e assim tem sido a forma que eu tenho conseguido conquistar resultados positivos, resultados que estão me levando para onde eu quero, para onde eu almejo, no curto, médio e longo prazo. Assim tem sido a minha rotina, nada muda no final de semana, então o que muda mesmo é que eu não tenho que trabalhar 9 horas no final de semana, mas eu acordo cedo, tenho meu momento de meditação, tomo meu cafezinho, escuto meu podcast, vou para academia, estudo, leio, anoto tudo que eu vou aprendendo, produzo conteúdo, gravo vídeo. Então minha rotina, ela tem sido muito dessa forma, mas é algo que funciona para mim. É algo que está pautado no que eu quero para o meu futuro. É algo que eu preciso fazer para conquistar as minhas metas, os meus objetivos. E aí você pode, de repente, refletir sobre a minha rotina e também tentar aplicar um detalhe ou outro na sua jornada para ver se isso vai trazer algum resultado positivo. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer sugerir até algo novo na minha rotina, deixa aqui nos comentários ou manda no Instagram. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A ideia realmente é tentar compartilhar com você um pouquinho da minha jornada de produtividade, de rotina diária, para quem sabe isso te inspirar de alguma forma, para também te ajudar a ter um dia mais produtivo. Afinal, tempo não tem como se recuperar. A gente tem hoje e não sabe se vai ter amanhã. E aí a gente precisa usar de forma consciente, de forma muito bem pensada, para não se arrepender no futuro. Então é isso. Antes de ir embora, se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha com os amigos. Te espero no próximo domingo, sem erro, sem desculpa. Lembre-se, tempo é vida e você não quer perder tempo. Tchau!